como homens e mulheres valentes, para também pelejarmos, aleluia, não pelo algo que perece, como Paulo escreve dizendo em uma das suas cartas. Nós não estamos em busca de algo que atraça, ou ferruja, ele corrói ou consome. Nem quanto menos o ladrão vem e rouba. Estamos em busca de algo, aleluia, que é eterno. E isso, aleluia, não se acaba. Isso vive para todo sempre, para toda a eternidade. Eu queria nesta noite despertar o teu coração para que você saísse do mundo terreno e entrasse no mundo espiritual. Porque eu acredito que Deus tem algo para você, não aqui neste mundo físico, mas sim no mundo espiritual. Talvez o que está faltando é você se ligar no trono da graça e esquecer um pouco a tribuna, esquecer um pouco o teu irmão do lado, o teu esposo ou a tua esposa, mas você dá atenção à voz do Eterno que já desceu sobre este lugar. Talvez o Senhor veio colher a tua adoração, como foi louvado aqui, mas talvez Ele tenha passeado já no meio da igreja, porque antes de você se fazer presente aqui, mas quando chegou o primeiro, o segundo, aleluia, sobre este lugar santo, o Senhor também já se fez presente, porque a Bíblia diz que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá Ele estaria presente. Não era preciso uma multidão como essa, aleluia, estar presente para que o Senhor se manifestasse neste lugar. Era somente preciso estar 2 ou 3 reunidos com o coração aquebrantado. Lá o Senhor se manifestaria para a glória do seu nome santo. Sabe que eu venho nesta noite mencionar a igreja, aleluia, que Jesus ainda é bom, e que Ele salva, que Ele cura, e que Ele batiza, aleluia, aleluia, ainda a vida de pessoas. Talvez a igreja nos dias atuais, a igreja deste século, desacredite disto, que Jesus não salva mais, que Jesus não cura mais. Por isso hoje nós vemos muitas brincadeiras nas redes sociais com o nome de Jesus. Não há mais reverência, não há mais temor, porque o povo perdeu o temor por causa da desobediência e a falta de temor à palavra de Deus. Mas nesta noite eu ainda venho, aleluia, manifestar a palavra do Eterno ao povo, a um remanescente, aleluia, que não tem se conjugado e nem se juntado, aleluia, ao povo deste século, mas ainda tem guardado a primícia da palavra de Deus nos seus corações, como a igreja primitiva. Todos os cultos da igreja primitiva era como se Jesus viesse naquele dia. A igreja, quando se reunia, aleluia, nas cavernas, na casa de alguns irmãos, os irmãos se reuniam dizendo: Jesus vai voltar hoje e vai nos levar com Ele. Ei, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé diante da tua vida e da tua história. Se Jesus falou: filha, fica tranquilo, eu vou salvar. Filho, fica tranquilo, eu estou trabalhando. Eu quero te dizer esta noite: fica tranquila, descansa o teu coração, deixa a ansiedade de lado, porque Jesus vai começar a trabalhar no teu corpo. A ansiedade sempre foi um problema para Deus trabalhar. Por isso que Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, para que no tempo devido Ele vos exalte. Versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus ainda tem cuidado da tua vida. Ei santo, ainda que tu não tenha visto muitas das vezes o manifestar o agir de Deus, eu costumo dizer, mesmo nos dias ruins, nos dias de treva, Jesus está dando livramento nas nossas vidas. Mesmo no dia em que nós não vemos o agir de Deus, mesmo nos dias que murmuramos pelas coisas poucas, mas Jesus está lá dentro dando livramento. Jesus diz: eu nunca saí de dentro do cenário, eu sempre estive lá. Foi você que deixou de me ver, foi você que parou de me enxergar e parou de me sentir, mas eu ainda estou lá no cenário. Aleluia. O cenário não será mudado porque você é bom, ou porque você sabe ou não sabe. O cenário será mudado porque Jesus ainda está lá dentro. Enquanto Ele estiver dentro do cenário da tua história, da tua vida, você pode ter a plena certeza: o milagre ainda vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer alguma coisa sobrenatural dentro da tua história. Por que, irmão? Porque Jesus ainda se manifestará. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 4:
Paulo escreve uma carta a punho a Timóteo, dando algumas coordenadas a Timóteo sobre a manifestação da graça de Deus. Versículo 1, ele chega saudando Timóteo com a graça de Jesus. No versículo 4 e 5, ele vai tratar Timóteo como um soldado, como um guerreiro, que se elegeu para a batalha, como um guerreiro, aleluia, que não pode militar as suas forças, como um guerreiro que não pode militar, aleluia, o seu caráter diante de Deus. Ele está falando agora como um homem que já passou pelo desânimo, como um homem que andou com Paulo e viu os sinais e prodígios que Deus projetou. Mas agora Timóteo está desanimado por motivo qual? Cujo Paulo agora foi preso, e isso é escândalo para ele, porque foi anunciado que Paulo será morto pelos romanos, e agora Paulo não tem mais saída. Timóteo se entristece, mas Paulo escreve uma das suas cartas a Timóteo dizendo que quem elegeu, para quem ele se condutou a se eleger como soldado, não foi a Paulo. Não foi Paulo que chamou Timóteo, Paulo está tentando dizer. Não foi Paulo que escolheu Timóteo, e sim foi o próprio Jesus que fez esta escolha. Ele falou: como um bom soldado que tu és, que se elegeu para a guerra, mas tinha um problema: limitações de homens, limitações aonde muitas das vezes nós cristãos temos como ser humano, cansaço, fadiga, desânimo, não querendo prosseguir. Paulo foi um grande missionário que pregou aos gentios sobre missão, e Timóteo aprendeu muito com ele sobre a questão da missão, como se projeta e faz missão. O interessante é que Paulo vai escrever para ele dizendo que nenhum soldado se embaraça com as coisas desta vida. Ele está falando agora que nenhum soldado que se elegeu e foi elegido por Cristo pode se embaraçar com as coisas, aleluia, desta vida terrena. Sabe o que eu quero dizer? Que Paulo também estava dizendo, Timóteo, a vida do homem é preocupante, a vida do homem, aleluia, traz fadiga, preocupação. Quantos aqui não trabalham amanhã? Muitos de nós. E dentro dessa cidade de Palmas há um sistema bruto, eu considero isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, do versículo 12 em diante, sobre a questão da luta espiritual. E sobre a cidade de Palmas, rege ainda um espírito sobre esta cidade, sobre este estado, que traz, aleluia, sobre carregamento sobre os pais de família, principalmente sobre os servos de Deus e as servas de Deus. Qual? Esse de nós ter que ir todos os dias. Não é errado, de maneira alguma, você tem que sair para trabalhar. Mas só que o sistema do dia a dia gera que eu pare de orar. O cansaço não deixa eu buscar. O cansaço não deixa eu ler Bíblia. O cansaço não deixa eu jejuar. A desculpa que nós temos, eu trabalho na construção civil, é que nós trabalhamos no pesado, aleluia, e não podemos consagrar e nem jejuar. Um colega meu de trabalho perguntou: como tu consegue fazer consagração aqui dentro? Eu falei: quem me chamou não foi ontem, quem me chamou foi Cristo Jesus, e eu tenho que estar preparado na minha saída e na minha entrada. Não posso deixar meus pés vacilarem. Igreja, isso não é para engrandecimento, nunca foi para o engrandecimento de um cristão fazer jejum, mas cristão que anda com jejum, ele anda com honra, ele anda com um cheiro suave diante da narina de Deus. Jovem que anda com jejum, ele anda com um cheiro suave, com um perfume nas narinas de Deus. Mas nesses tempos vivemos em uma geração aonde a igreja de Cristo não jejua mais, aonde a igreja de Cristo não quer orar mais, aonde a igreja de Jesus ela não quer mais ler Bíblia. Ler Bíblia hoje, eu quero escutar a Bíblia, é como o profeta Isaías falou, é como ter comichão aos ouvidos do povo, eles não querem mais escutar. Mas por que, irmão? Mas eu quero falar de missão, eu quero que a missão seja bem sucedida.
Ei, você já viu aquele filme Missão Impossível? A igreja hoje está vivendo uma missão impossível dentro, aleluia, e no nosso meio. Sabe por quê? Porque a igreja não tem buscado mais a essência do Espírito Santo. Missão sem o Espírito não é missão. Jesus não poderia começar o seu ministério sem antes ele, aleluia, se receber o Espírito Santo de Deus. Jesus poderia, mas ele era filho de Deus, mas ele não abriu mão de ter a presença de Deus com ele. A igreja, como quer falar de missão, primeiramente, a igreja não deveria abrir mão da conduta da pessoa do Espírito Santo. Não, mas eu zelo do Espírito. Como? Você tem se consagrado? Você tem agradado a Jesus no teu trabalho? No meio dos teus colegas? Nas redes sociais? Temos ferramenta hoje para fazer missões, mas não sabemos usar. A nossa ferramenta é somente para o nosso desprazer e não para o prazer do reino de Deus. E o Senhor está falando que é momento da igreja começar agora a fazer isso, a fazer missão. Mas a missão não começa fora, a missão começa dentro. Começa dentro de casa, dentro da tua igreja. Não adianta você querer ir para a África. Tem pessoas que falam: Senhor, me manda para a África. Mas como você vai para a África se você ainda não fez nem dentro da congregação que você congrega? Nem do lado da igreja, nem na frente dela, nem do lado da sua casa. Como poderemos pagar este mundo se ainda não ganhamos nem sequer o nosso próprio país? Meu querido, missão não começa fora. Missão sempre começou do lado de Deus. E eu vejo isso, sabe quando? O povo sempre precisou, Deus sempre precisou enviar missionários e mensageiros da sua palavra. Nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, os profetas vindo tendo que anunciar, porque eles precisavam ouvir a voz de Deus. Mas o povo, ele não queria escutar os profetas. Passando-se os profetas, Jesus mandou João Batista, o último profeta. Esse agora veio preparar o caminho para aquele cujo veria não somente batizar com água, mas também com fogo do Espírito Santo. Esse agora vem. Jesus não abre mão de maneira alguma de receber o batismo do Espírito. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 35, para nos ressaltar João agora tendo que batizar o Messias, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que quando ele se encontra com Jesus, ele diz: Mestre, Senhor, Rabi, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Porque não sou digno nem sequer de desatar as correias da tua sandália. Jesus falou: João, pois faça aquilo que a Escritura diz para que ela se cumpra. João vai e batiza Jesus. João batiza Jesus, ele vê uma pomba, o céu aberto, e o próprio Deus falando: esse é meu filho que me compraz. Agora o Espírito Santo está sobre Jesus, mas todo bom soldado militante, quando ele recebe o Espírito Santo, ele tem que ser provado. Lucas capítulo 4, Jesus vai ser levado ao deserto para ser provado agora, aleluia. E ele não é conduzido porque ele quer. A Bíblia diz em Lucas que o Espírito Santo o conduz até o deserto. Todas as vezes que a igreja ou você recebeu o Espírito Santo e pensamos em fazer missão, o primeiro passo do Espírito Santo é me preparar. E não há preparação para crente ou para cristão se não for em deserto ou em vale. Jesus sempre vai te colocar em deserto, sempre vai te colocar em vales. Talvez você está reclamando do teu deserto, ou talvez você está reclamando do teu vale, falando: Senhor, nunca acaba, eu nunca saio desta prova. E o Senhor está falando assim: eu estou te preparando para tu fazer missões. Não há missões sem provação, aleluia. Esse deserto que você está passando, o deserto em que a igreja ainda passa, é porque a igreja ainda precisa fazer missão. Sem o Espírito, sem a prova, não há como ter missão. Entenda isso. Nós queremos sair daqui às vezes com um novo convertido. Ele
moda, ganhar a praça e sair pregando o evangelho para quem ele vê. Não é isso? Não é dessa forma? Mas sem o Espírito Santo não há como. E sem aprovação também não há como. Sabe por que Jesus tem te colocado nesta situação, filho? É porque Ele está te preparando para fazer missão. Como eu falei, missão não começa lá fora, missão começa aqui dentro. E quando o Espírito Santo ele entra no homem, o primeiro fato em que acontece é eu mudar o meu caráter pecaminoso. Não tem como fazer missão sem um bom testemunho. Quantos estão andando aí falando que estão pregando a palavra de Deus, prega hoje, mas o mau testemunho está amanhã. Espírito Santo não age com essas coisas não, meu querido. Os dons do Espírito está lá em Gálatas 5:22. Os dons do Espírito é o amor, a longanimidade, paciência, temperança. Quando você recebe o Espírito, a primeira coisa em que ele vai fazer é confrontar as essências da carne que o mundo colocou em mim. Sem caráter, não há como pregar evangelho. Sabe por quê? Porque como uma pessoa que está ouvindo eu pregar vai receber a Jesus ou a palavra, se ele não vê uma boa conduta em mim como cristão, essa pessoa não vai crer. Sabe por que tem muita gente escandalizada nos dias atuais de hoje com a igreja? É porque aqueles que têm pregado, pregam pela frente, mas dão um mau testemunho por trás. Missões nunca começou lá fora. É dentro da tua igreja, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua vida cotidiana todos os dias. O jovem hoje, nós jovens temos mais dificuldade para pregar este evangelho. Sabe por quê? Por causa da nossa amizade. A maioria das nossas amizades é mundana, porque viemos de lá. E muitas das vezes você pregar para alguém que está lá no mundo, você vai achar que ele te acha cafona. Você é um quadrado. Autoradamente tu andava agora e vocês andam com os crentes. Quantas pessoas não falam assim? Pastor é ladrão. Tudo rouba. Meu pai costumava falar isso também. E ele guardava peixeira, porque ele não aceitava crente na porta de casa. Minha mãe se converte a Jesus. Jesus chama ela e ela começa a orar às 3 horas da manhã. Até hoje ela ora às 3 horas da manhã. Eu não conheço Cristo, meu pai também não, meu irmão muito menos. O meu pai não gostava de maneira alguma. Ele avisava a mãe e falava assim: pois no dia que tu voltar, o crente aqui na porta daqui vem de casa para orar. Esse dia ele vai sair corrido aqui. E meu pai não aceitava de maneira alguma. Minha mãe começou a orar às 3 horas da manhã, orando, recebeu o Espírito Santo e continuou orando. Jesus colocou ela na prova por 3 anos e continuou orando. Mas certo dia, a missionária que cuidava do campo convida-me a um culto que terá dentro da casa da minha mãe e do meu pai também. Meu pai com muita dificuldade aceita. Mas nesse dia foi o dia em que Deus marcou a minha história e marcou a história da minha família. Sabe por quê? Porque a minha mãe começou a fazer missão primeiro dentro de casa. Ela primeiro começou a fazer missão orando, pedindo: Jesus, como é que eu vou pregar para esses de casa? Como eu pregaria os de fora se os de casa ainda estão todos desmatelados? E Jesus falava: continua orando e sendo fiel. E nesse dia no culto, 3 anos depois da minha mãe convertida, Jesus joga um laço e uma corda. Eu acredito que foi Jesus, porque a mesma sensação que eu senti, meu pai sentia. Era como se tivesse o meu coração aqui na minha garganta querendo sair para fora, um desespero. Deu um ataque de choro muito grande, tanto em mim como no meu pai. Meu pai nunca chorou, presta atenção, eu nunca vi meu pai chorar. Meu pai não chorou na morte do pai dele. Meu pai não chorou na morte da mãe. Meu pai não chorou na morte dos 3 irmãos dele. Meu pai é o único filho vivo hoje. Mas não via ele derramar uma lágrima. Mas nesse dia,
eu vi um outro homem na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque alguém tinha começado a fazer missão dentro de casa. E missão não foi falando não, igreja. Missão foi, com os joelhos ralados no chão e orando de madrugada às 3 horas. Quem sabia que a madrugada ainda salva pessoas? Aí você diz, irmão, mas por que não acontece? Porque nós não queremos mais orar esse horário, só por causa disso. A igreja não tem mais vontade de orar e de buscar. A igreja não sente mais essa necessidade. Nesse dia eu me rendi a Jesus e meu pai também. Aquele homem que não gostava de crente, hoje é diácono da casa do Senhor. Aquele homem que falava assim, ei, se vir aqui eu meto a faca. É diácono, é servo do Deus vivo hoje. Quem olha para ele hoje diz assim, eles que costumavam ver ele, diz assim, ele ficou besta, né? Virou crente, vira besta. Não é. É que os dons do Espírito entram dentro de você. E ele não te modifica somente por fora, ele te modifica por dentro também. As tuas ações é outra, a tua vida é outra. E quem olha para você costuma dizer, tu é besta agora, é? Você começou a servir Jesus, virou besta. Não, o temor entrou dentro do coração do homem. E Jesus fez grande morada e grande obra. Aleluia, Deus. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servimos ao Senhor. Porque Jesus foi lá, salvou meu irmão que estava nas drogas. Jesus jogou ele num cárcere pela 3ª vez, foi preso, desceu ao presídio. E lá dentro, a minha mãe morando dentro do município de Belém. E o meu irmão dentro de Belém, preso no presídio de São Brás. E Jesus falando com a minha mãe, dizendo, serva minha, eis que eu terei que te provar mais uma vez. Jogarei o fruto que tu amas dentro do cárcere, vai passar por vai da sombra da morte, mas não temas, porque eu sou Deus que te fiz a promessa. Deus jogou ele lá dentro, ele foi atentado de morte lá dentro, passou 3 dias em coma, recuperou, voltou para a cela, e o pastor enviado por Deus foi lá e começou a pregar o evangelho para ele. A minha mãe toda para visitar o meu irmão, porque fazia muitos anos que não via, mas Jesus falando, minha serva, não vai lá, ainda não é hora. Vai num tempo em que eu determinar. O pastor pregou lá para ele uns 3 meses, levando roupa, comida, cuidado, atenção, e ele se rende a Jesus lá dentro do presídio. O meu irmão, no mínimo, era para pegar uns 10 anos de cadeia, ficou 7 meses somente preso. Com 7 meses, Jesus falou, eu vou te tirar daqui de dentro, porque tu te rendesse a mim, e eu cumpri a promessa que fiz a minha serva. E meu irmão longe da minha mãe, mas Jesus ainda fala e cumpre a sua promessa. Jesus salvou ele lá dentro. Jesus mandou ele para perto de nós, mas mandou liberto para a glória de Deus. Aquele homem que traficava, aquele homem que roubava, que premeditou mortes, esse não pratica mais isso. Ele ficou 3 anos, virou 3 anos mendigo de rua, para fugir dos traficantes de outras bocas e da milícia que queriam matar. 3 anos no Ver o Peso, ali no Pará, mendigo de rua. Sabe o que ele fazia? Se viciou na cola, no Chile, e começou a roubar pessoas ali, os gringos que vinham de fora, para turismo ali no Ver o Peso. Mas Jesus, quando ele tem uma promessa a ser cumprida, a Bíblia diz, passarão céu e terra, mas essa promessa não pode deixar de se passar. Talvez você recebeu uma promessa também na vida de alguém, ou na sua própria vida. Hoje é difícil acreditar nessas coisas, mas eu sou prova viva disso, e eu falo, Jesus, aonde eu for, eu vou testemunhar desse amor. Sabe por quê? Para mim não é vergonhoso falar disso. Vergonhoso é eu me rejeitar ou me recusar de falar do que Jesus fez na minha história, na vida da minha família. Hoje eu sou grato a Deus, porque nós louvamos e servimos ao Senhor. Eu já andei em festa, em coisas erradas, mas Jesus foi lá e nos resgatou com mão de fora por causa de uma promessa. Alguém se
encostou a evangelizar, a fazer missão dentro da sua própria casa, e Jesus foi lá e fez a obra. Sabe o que eu quero dizer? Ainda dá tempo de fazer missão dentro do teu lar. Ainda dá tempo de você, aleluia, chamar a presença de Jesus para que Ele cumpra a promessa na sua vida. Talvez você tenha passado anos e pós anos, mas não tenha se cumprido. Mas eu quero te dizer que Jesus ainda tem poder de fazer isso acontecer na sua história. Sabe por quê? Talvez o que te embaraça hoje, dentro da tua vida, seja um trabalho, seja um relacionamento que não seja de Deus, ou talvez seja algum tipo de impedimento na tua vida cotidiana. Paulo escreve a Timóteo dizendo que não poderia de forma alguma um elegido se embaraçar com as coisas desta vida. Ele estava dizendo que esse embaraçamento acontece hoje na vida de muitos cristãos, e são empecilhados de fazer missões, empecilhados de ser enviados. Meu pastor pregou e falou hoje, quando se fala de missão e fala, quem quer ser enviado? Muitos levantam a mão dizendo, eu quero. Aí a pergunta vem, quantos estão preparados para fazer missões? Quantos estão preparados para fazer missões? Glória a Deus! Fazer missão, querido, não é só eu querer ir. Eu tenho que me enquadrar como um bom soldado. O último versículo que nós lemos, 2 Timóteo, é aquele falando que um obreiro, ele tem que andar exemplar. Ele não está falando de exemplar em versos, ele está falando de exemplar em conduta, em vida, em andar, em viver. Talvez aqui na igreja, ou na minha igreja, eu sou uma coisa, mas fora dela eu sou outra. Como é que eu posso fazer missões desta forma? Não há como isso. Primeiro fato, receba o Espírito Santo dentro de você. Segundo fato, não queira fugir da prova em que Ele te colocar. Porque eu vejo pelos olhos da fé alguns sendo provados aqui pelo Espírito. E Deus colocou dentro de um deserto e um vale. Você já viu um vale dentro de um deserto? E tem pessoas que estão desta forma. Não somente no deserto, mas num vale dentro de um deserto. E Jesus diz assim, eu estou te colocando lá dentro, é porque eu quero algo a mais de você. E nós somos acostumados, como filho mimado, dizer, se Deus quer algo a mais de mim, Ele tem que dar facilidade para mim. Não é assim que meu Deus, nem o teu Deus age. Deus, Ele não age com facilidades. Ele age com dificuldades. Mas por que, irmão? Para eu poder ser tratado por Ele. Eu vejo você diante de um processo com Deus. Um processo espiritual. Quem sabe conhece Jeremias 18 sabe do que eu estou falando. Processo de vaso é difícil. Processo de vaso é complicado. Mas você está num processo para que Ele te capacite para algo melhor e maior. Não é para a tua vergonha, para o teu sofrimento, não. É para algo melhor que está por vir. Mas os teus olhos físicos e os meus não podem ver. Somente o espiritual pode contemplar. E por enquanto eu estou tentando, você está tentando olhar pelos olhos físicos para enxergar o que Deus tem. E pelos olhos físicos, a igreja não enxerga. O jovem não enxerga. Os senhores não enxergam. As senhoras não enxergam. Mas os olhos espirituais, como são abertos, aí Paulo escreve dizendo, o que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, e nunca desceu no coração humano, é o que Deus está preparando e tem preparado para mim e para a tua vida. É algo grande, sobrenatural. E eu quero te dizer esta noite, aleluia, que fazer missão começa desta forma. Fazer missões é igualmente Filipe
chamou Natanael, ainda em João capítulo 1, versículo 45. É engraçado que Jesus vai, e agora André segue Jesus, sendo discípulo de João. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, e ele dá um salto, ele e outro discípulo, e começa a correr atrás de Jesus. Jesus leva ele para sua casa, eles passam um dia inteiro com Jesus, mas aí André sente a necessidade no seu coração de chamar Simão, seu irmão. E ele corre até a casa de Simão, dizendo: Simão, vem comigo, eu achei de quem as Escrituras diziam. Jesus, ele traz Simão. Quando Jesus põe os olhos em Simão, e Jesus olha: tu és Simão, filho de Bajones, se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Pedro recebe esta palavra de Jesus no primeiro encontro, Pedro começa a seguir Jesus. Entenda uma coisa: um homem não vai seguir outro por causa de palavras, não. É porque quando Jesus encontra com Pedro, Jesus encontra com Pedro natural, um homem físico, um homem sanguinário, um homem carnal. E Jesus olhando para ele, quando faz a relatação do nome dele, Jesus está falando com a alma de Pedro, dizendo: eu sei que tu és sanguinário, eu sei que tu tem pavio curto, eu sei que tu é bastante estressado, mas hoje eu te chamo pelo nome diferente, Cefas, Pedro, simbolizado pedra. Te chamo de um nome diferente. Jesus, quando fala com ele, ele se rende, abandona o que estava fazendo e começa a seguir Jesus. Glória a Deus. Agora não são mais somente dois, são três seguindo Jesus. A Bíblia vai e diz que ele encontra Felipe e Jesus. E Felipe começa a seguir também Jesus. E Felipe senta no seu coração de agora ir atrás de Natanael. Quando ele chega, Natanael está debaixo da figueira, sentado, e ele diz: Natanael, encontrei aquele cujas Escrituras diziam que viria Jesus da raiz de Davi. Quando ele diz assim: ele é de onde? Nazaré. E ele olhou e esmureceu, falando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E sabe o que ele diz? Vem e vê você mesmo. Porque tem situações que você precisa fazer a pessoa ver com seus próprios olhos. Porque somente de você falar ela não acredita. Natanael, quando vai chegando perto de Jesus, Jesus olha para ele, versículo 47, e diz: aí está um homem fiel israelita, porque nele não há fraude, não há mentira. Jesus está falando. Glória a Deus. E Natanael, no versículo 48, diz assim: da onde tu me conheces? Aí Jesus olha para ele, versículo 49, diz assim: antes que Felipe te visse ou te chamasse debaixo da figueira, eu te vi. Glória a Deus. Ele olha para Jesus e reconhece: agora sei que tu és o rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eles estavam falando? Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Ele estava lá. Jesus reconheceu e viu Natanael. Jesus, ele sabe aonde você se encontra, aonde você estava quando ele te chamou. Não foi precipitado quando ele chamou a tua pessoa para servir a ele. Talvez todos os dias vem dias ruins e fala na tua mente, principalmente jovens, falando: será que eu tomei a decisão certa de servir Jesus na igreja? Aí bate o desânimo, o diabo querendo nos levar para o mundo mais uma vez. E eu te garanto que você tomou João capítulo 15. Não fosse vós que me escolheu, eu que escolhi a vós, para que varde e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fosse você e eu, dentro das minhas infragilidades, que escolheu servir Jesus, não.
Ele me escolheu assim como escolheu Natanael e viu aí debaixo da figueira. Jesus te escolheu. Então, meu querido, eu repreendo da tua mente no nome de Jesus toda palavra neutra e negativa do diabo falando na tua mente, que talvez foi um equívoco Jesus ter te escolhido. Não, Jesus não erra. Ele te chamou porque sabe da necessidade da tua alma e do teu espírito, e sabe que há uma ferida aí dentro que ainda precisa ser curada e sarada. Jesus, Ele quer sarar a tua alma e sarar o teu espírito e te dar, aleluia, o Espírito Santo, mudar as tuas condutas e mandar você ir por todo mundo e pregar o meu evangelho. Mas para isso a tua conduta nesta noite vai ser confrontada pelo Espírito Santo. O teu eu pelo lado de dentro esta noite vai ser confrontado, aleluia. E quando eu estava ministrando, o Senhor mostrava duas jovens aqui que pelo lado de dentro ainda há uma ferida. E o Senhor está dizendo assim ao meu coração que é preciso sarar esta ferida, para que você frutifique na presença dEle. Essa ferida é trauma que ainda não se fechou. Mas Jesus está falando assim: o diabo tem falado na tua mente, você não tomou a decisão certa, precipitando para sair da presença de Jesus. Mas Jesus ministra e fala ao meu coração pelo Espírito Santo, falando assim que você não escolheu a Ele, Ele escolheu a vós. E nesta noite Ele quer sarar a ferida da tua alma, a ferida do teu coração. Nesta noite Ele quer te colocar em pé, aleluia. Ele quer te dar vestes novas, porque o Senhor me mostra vestes rasgadas, mas o Senhor está dizendo: eu quero purificar e colocar vestes purificadas, para que vós ide e pregai o meu evangelho, e todos aqueles que crêem serão salvos, mas aqueles que não crêem serão condenados. Ide, meu querido, é uma ordenança de Deus. Fica sobre os teus pés esta noite.